Boa noite, meus amigos do Face, meus amigos que eu tenho por esse Brasil afora. Eu tô aqui para pedir justiça. Justiça por essa justiça que tem aí do nosso Brasil, que está sendo muito injusta. Injusta porque eu tô com um filho meu preso por, por uma situação injusta que pela internet, pelo LX, né, Marcela? Meu irmão, que se chama Diego Luciano, ele estava desempregado em Belém do Pará, Isso. foi tentar emprego em Santa Catarina. Chegou em Santa Catarina, ele não conseguiu, né, o emprego. Conseguiu um, mas não se encaixava no perfil dele. E como a gente mora aqui em São Paulo, né, há praticamente 10 anos, ele veio para cá para visitar a minha mãe e aproveitar uma oportunidade de emprego, né? Que lá em Belém do Pará ele estava desempregado. Chegou aqui no mês de setembro para outubro, ele começou a distribuir currículos pela internet, onde ele chegou no site da OLX, viu um anúncio onde no anúncio dizia que precisava de motorista com categoria E, a qual é a dele, e se inscreveu falando que como que ele fazia para se candidatar na vaga. Automaticamente, o anunciante da OLX, conhecido como Zé Pedro, pediu para o meu irmão, através de mensagens trocadas pelo bate-papo da OLX, pediu para o meu irmão o número de celular para eles conversarem, né, o WhatsApp. Meu irmão foi e enviou o número de celular. A partir daí, toda a conversa foi pelo WhatsApp. E no WhatsApp, o Zé Pedro, se apresentou como gerente de uma empresa chamada Bombas, Salomão e Bombas, e falou que queria um motorista, um caminhoneiro, e perguntou se meu irmão tinha experiência. Meu irmão falou que dirigia há muitos anos, porém não como caminhoneiro. E o Zé Pedro falou assim: bom, como eu não conheço o teu trabalho, teu profissional, a gente de início vai te dar uma oportunidade como um freelance, né, que é um autônomo por enquanto. O meu irmão, se caso o meu irmão passasse nessa experiência, ele seria contratado de carteira assinada. E daí ficou conversando com meu irmão, pedindo para ele ficar de stand-by, que a qualquer momento ele seria chamado para fazer essa viagem, né? E quando foi no dia 30 de outubro, foi aniversário da minha mãe, fizemos uma pequena comemoração aqui em casa. E no dia 31 de outubro de 2019, esse Zé Pedro falou pro meu irmão: fica atento que a qualquer momento, ó, você vai embarcar após as 10. Meu irmão, ok. E a gente ficou aqui em casa esperando, né? Minha mãe estava sentindo algo, porque a mãe sente quando algo vai acontecer de errado. E só que ele ficou tão cego pelo trabalho que ele não conseguiu enxergar ninguém, na verdade, né? Conseguiu enxergar malícia. Então ele ficou em casa por volta de 10, 11 horas. A gente se recolheu, ele foi fazer o café dele e arrumar uma muda de roupa, porque era uma viagem onde ele ia voltar no dia seguinte, porque no sábado era o jantar da minha mãe, de aniversário, e ele ia estar presente. Isso. Então meu irmão saiu de casa por volta de 1 hora da manhã, no dia 1º de novembro de 2019. Saiu 1 hora da manhã, chamou o Uber pelo celular dele, pelo aplicativo dele. Chegou no destino conhecido como Taboão da Serra. De carro, fica aproximadamente 1 hora da minha casa. De noite, 1 hora e 20 por aí. Como é de madrugada, não ia ter tanto trânsito. Então dá em média de 1 hora. Se encontraram num local próximo, num posto de gasolina chamado Mercado da Vó. Chegando nesse posto, sendo que antes disso, na tratativa desse emprego, o Zé Pedro falou que o meu irmão ele ia com um acompanhante do lado, porque esse acompanhante ele ia ver a experiência do meu irmão, e se o meu irmão passasse, se o meu irmão dirigisse bem, ele seria contratado. Então até então ia para essa viagem o meu irmão e uma outra pessoa. Quando chegou lá, estava esse Zé Pedro, estava uma mulher
apresentada na hora como esposa dele, e mais um outro rapaz. O meu irmão perguntou quem ia acompanhar ele na viagem, e o Zé Pedro falou que o rapaz que ia ajudar ele não pôde, teve uns problemas lá, acho que foi de saúde, enfim, e não deu para ir. E o meu irmão pensou, poxa, o cara nem me conhece direito, vai me entregar uma carreta, então confiou no meu trabalho, porque até então todos os documentos do meu irmão ele já tinha enviado para esse Zé Pedro, né? Porque seria de início uma contratação de CLT. Meu irmão viu a carreta estava totalmente vazia, não tinha nada. Seguiu viagem, aproximadamente 2 horas da manhã do dia 1º. Quando foi no dia 2, no dia seguinte, por volta de 10 horas da manhã, o meu irmão foi parado na barreira de Rio Brilhante, no estado de Mato Grosso do Sul. E durante essa viagem, o Zé Pedro, por via WhatsApp, ficava toda hora mandando mensagem pro meu irmão, tipo, e aí, já chegou? Tá por onde? Tipo, rastreando o meu irmão. E meu irmão pensou, eu acho que ele pensa que eu vou fugir com a carreta dele. E até então ficava mandando o localizador, a localização em tempo real. Quando chegou nessa barreira de Rio Brilhante, o policial informou que a carreta era roubada. E o meu irmão foi, desceu, apresentou todos os documentos dele e informou que não era, que ele estava a serviço, mas que ele ia chamar o gerente da empresa a qual ele estava prestando o serviço. Quando ele chamou o gerente através do WhatsApp, o Zé Pedro, ele viu a mensagem, o meu irmão falou que foi parado na barreira porque o caminhão era roubado. E aí o Zé Pedro leu as mensagens, a partir daí ele bloqueou o meu irmão e sumiu. Como o meu irmão foi pego em flagrante dirigindo a carreta, ficou preso. Os policiais de Rio Brilhante mandaram foto para São Paulo, para a DP de São Paulo, chamaram a vítima, a suposta vítima, né? Que eu até então, até que prove ao contrário, para mim é uma suposta vítima, chamada Marcos. Esse Marcos, ele era o que estava dirigindo essa carreta. Ele, através de um aplicativo, por uma chamada falsa, chegou num determinado local onde uma quadrilha abordou ele, fez o assalto e colocou o Marcos num cativeiro por 2 dias. E daí, por via foto, esse Marcos disse que o meu irmão possivelmente seria um dos participantes do assalto. Na hora, o policial perguntou, de 0 a 100, quantos por cento você reconhece? O Marcos falou, 70%. Ok. Pelo fato dele ter falado que 70% poderia ser o meu irmão ficou preso. Isso no dia 2, sábado, de manhã, 10 horas. Só foram avisar a gente no domingo, por volta de meio-dia. Mais de 24 horas depois vieram avisar a gente. E a gente aqui em São Paulo preocupada porque simplesmente o meu irmão sumiu. Ou seja, quando ele foi preso, a polícia ficou com o celular dele e o meu irmão estava online por volta de 10 da noite. Só que no caso não era o meu irmão, já era a polícia, mexendo no celular dele. Ligaram pra gente no domingo, informando que a audiência de custódia seria na segunda-feira. E a gente ficou totalmente desesperada, porque a gente nunca passou por isso. Na minha vida, eu nem sabia que existia audiência de custódia, porque, graças a Deus, na família a gente nunca precisou. E o advogado lá que a gente contratou rápido, por cima da hora, solicitou um dinheiro, a gente desesperada deu, né? Como eu acredito que muitas famílias já passaram por isso. Ele não saiu na audiência de custódia, ficou preso. Quando a gente conseguiu conversar com meu irmão, foi no meio da semana, onde um agente penitenciário informou que isso era uma quadrilha grande, que eles chamam de o golpe da seguradora, né? Quando dá errado, quando eles roubam a carreta num determinado local e buscam os mula, que conhecidos como laranja, para fazer o serviço. Quando o serviço é completado, né? Quando a pessoa chega num determinado local para entregar a carreta, que a carreta vale em média de 150 a 200 mil, que eles fazem? Eles eliminam a vítima, ou seja, eles matam a pessoa que fez o serviço. Só que, graças a Deus, né? O meu irmão, ele parou
ele foi parado pela barreira, né? Então ele, tipo, como o agente falou, se ele passa dessa barreira, ele ia morrer. Aí ele ficou parado na barreira. Então entramos com habeas corpus, foi negado, porque a gente não tinha prova nenhuma que o Diego estava em casa. Aqui no bairro não tem câmera. Tem câmera. A nossa única prova era Uber, mostrando que ele pediu. No celular. Pediu Uber através do celular dele, porque esse assalto, esse suposto assalto, aconteceu no dia 31, por volta de 11h50, na cidade de Embu das Artes, que fica mais de 2 horas de viagem de São Paulo, né? Porque já é outra cidade. E após isso, a gente foi entrando com habeas corpus, foi negado. Aí foi marcado, aí logo depois entrou em recesso, né? Em dezembro. Quando foi em janeiro, a gente foi com habeas corpus, foi negado novamente. E a juíza sempre negando, a juíza que se chama Tatiana Teixeira Jorge, que atua lá no Tribunal de Justiça de Embu das Artes. Quando foi em janeiro, marcaram uma audiência para o meio de março. Só que quando chegou em março, a pandemia, o coronavírus, ele parou o Brasil. Então, acabou parando lá o fórum e tudo mais. E daí a gente ficou, tipo, não podia nem visitar, não dava para fazer nada. Só que quando foi em junho, a gente conseguiu uma audiência via videoconferência, né? Então, o Diego assistiu todo mundo, porém, quando chegou a mamãe que participou, né, como testemunha, só ela que não viu ninguém. Eles viam ela, mas ela não via. E foi um momento muito dolorido, né, porque quando uma mãe passa para sustentar o filho, para não faltar comida, para dar educação, assim, principalmente a gente que foi criado sem pai, entendeu? E graças a Deus nenhum procurou um caminho errado. Foi um momento muito dolorido, na verdade tudo está sendo dolorido. Só que nessa audiência, a primeira vítima não foi esse tal de Marcos. Marcaram a segunda, porque a empresa demitiu ele, depois desse assalto demitiram ele. Só que a gente indaga porque ninguém nunca foi procurar ir atrás desse assalto para saber se de fato ele existiu. Simplesmente um cara chegou, falou que sofreu um assalto e acusou o meu irmão pela metade, entendeu? E na audiência, de novo a juíza perguntou. De novo não, na verdade quem perguntou na primeira vez foi os policiais, né? De 0 a 100, quanto você reconhece? Ele falou 70. E na audiência, via videoconferência, no mês de junho, a juíza perguntou de 0 a 100, quantos por cento você reconhece? E ele novamente informou, reconheço 60%. Ou seja, nem esse próprio Marcos sabe quem foi que talvez abordou ele, né? E até porque não tem como, não existe nenhum tipo de prova que o Diego participou desse assalto. Não tem. Ele simplesmente foi muito cego para trabalhar e não pensou em nada. Ele já foi de cabeça, né? E até então, quando chegou na parte da interrogação dele, ele ficou muito nervoso, porque acredito que quem já passou por isso sabe que é uma pressão, entre aspas, psicológica, que eles colocam em você. Várias perguntas, são se você errar uma palavra, se você gaguejar ou entrar em contradição, tudo para eles é como se fosse o contrário. E questionário também, e na verdade no dia o meu irmão ficou nervoso, acabou entrando em contradição com algumas coisas. Por números de telefone. Por números de telefone, de identidade, porque o meu irmão falou que não tinha identidade. Na verdade, ele falou que não tinha, só que ele tem, mas é uma identidade que ele não usa. Ele só usa a carteira CNH dele como documento, a nova, a E. E a D tá aqui em casa e a E tá no presídio. E por causa disso ela alegou algo, não foi? Por causa disso também ela, na verdade, foram várias injustiças, porque pelo fato, eu acredito que quem tem CNH é muito difícil usar uma identidade.
tem CNH, então já coloca, já deixa o RG de lado. Então, meu irmão, quando ele veio para São Paulo com todos os documentos, ele deixou aqui a CNH dele antiga, a qual estava vencida, que é até a categoria D, e junto com a identidade dele. Porém, a identidade dele, ela tá batida na máquina, tá um pouco rasurada. E no dia, quando pediram os documentos, a gente acabou enviando tanto a CNH vencida, quanto também frente e verso do RG. E devido a gente ter enviado esses documentos, eu acredito, eu penso dessa forma, né? Como também o meu irmão estava com outro documento lá, a juíza alegou que ele tinha vários documentos. Quem quiser ter acesso ao processo pode ficar à vontade, tá? Eu até acho legal, porque a gente quer transparência, porque se não fosse isso, a gente não tava aqui colocando a nossa cara para todo mundo, né? E as pessoas que conhecem a gente sabem da nossa índole, sabem do nosso coração. E teve audiência, teve a sentença, teve o final, a juíza de qualquer forma não autorizou a saída dele e de fato colocou ele na pena máxima, como 12 anos de prisão. O que me dói é que ela olhou o meu filho, julgou o meu filho como o pior bandido, como ladrão, como pior índole de um ser humano. Ela colocou ele como de alta periculosidade. Tu já pensou isso para uma mãe, escutar, ler isso e saber que o teu filho vai ficar 12 anos preso pelo um crime que ele não cometeu? Já pensou o fundo do poço, aonde eu estou me vendo, sem nenhuma luz? Eu não tenho mais de onde gastar, eu não tenho mais de onde buscar. Eu só peço que esse vídeo compartilhe, seja muito compartilhado para chegar na mão de um deles, do promotor, até dela mesmo, para que reveja tudo. É muito difícil, sabe? Você vê Eu sou mãe e eu não criei meus filhos para esse mundo. Eu quero meu filho comigo. Ele tem filhos, meus netos estão sofrendo, a minha nora está sofrendo, a minha família inteira, porque não existe gente assim na minha família. Esse é o primeiro caso que ocorre e é uma injustiça. É injusto isso. Tem pessoas, eu vi na televisão, pessoas passar 5 anos preso injustamente. Depois de 5 anos, a justiça foi lá e revê o caso de pessoas assim. Teve um juiz, quem foi o ministro, não foi o ministro, que soltou um bandido da cadeia, deu liberdade. Que justiça é essa que a gente tem? O que está acontecendo com o nosso país? Olha, eu sofrendo pelo filho que não fez crime nenhum, que não fez assalto, que nunca pegou num revólver, acusado de roubar carreta, de maltratar um motorista que ele nunca nem viu. Eu peço justiça. Eu peço justiça. Meu filho está sofrendo lá, tem mais de ano, está com 1 ano e 1 mês lá dentro daquele lugar. E para eu viajar para ver meu filho, eu tenho que gastar em torno de R$ 1.200. Tenho que mandar dinheiro todo mês para o meu filho, pago uma advogada lá para fazer esse trabalho para mim, para ver o que falta, o que não falta para ele, que é muito dolorido. E no final de tudo, ela vem bater o martelo e dar 12 anos de cadeia para o inocente. Eu quero justiça. E ela questionou também na sentença pelo fato de, há 1 mês atrás, na época, ele está em Santa Catarina. Sendo que quando ele foi para Santa Catarina, ele foi de ônibus, levar 2 filhos de uma vizinha nossa, né, uma amiga nossa lá de Belém, de ônibus de Belém do Pará para Santa Catarina, e acabou indo lá, porque lá teria mais oportunidade de emprego. E tudo isso a juíza questionou. O que ele estava fazendo 1 mês em Santa Catarina?
Tipo, ela questionou como se fosse uma quadrilha grande. Também na sentença, ela questionou pelo fato de, em 2014, ele ter morado no Rio de Janeiro. Com a família, Ele morou no Rio de com a Janeiro esposa. com a esposa dele, e onde tiveram o primeiro filho, moraram lá durante alguns anos, só que a vida não deu certo no Rio e voltaram para o Pará. Então, na sentença, ela questiona tudo isso, como se ele não tivesse paradeiro, entendeu? Mas quem conhece, quem sabe, quem conhece ele, a gente sabe que a gente tem casa fixa no Pará, porém ele veio pra cá pra tentar a vida, porque não tá fácil o emprego, entendeu? E infelizmente teve que acontecer. Então a gente quer justiça, a gente vê tantas injustiças na televisão, pessoas que fizeram mal, pessoas que, enfim, de classe, desde a classe A, da classe D, que fazem coisas erradas e saem soltas, sabe? Saem pela porta da frente e vejo um inocente que tá lá, tá sofrendo, porque é muito dolorido hoje a gente chegar a dormir com o nosso cobertor, com a nossa cama, e às vezes ele precisar dormir no chão. Uma pessoa que sempre teve tudo, entendeu? Então só a gente sorri, a gente fala, oi, tá tudo bem? A gente fala, porque tem que falar, não pode reclamar da vida, né? Então a gente fala, tá bem, tô ótimo. Mas por dentro só a gente sabe o que tá passando, entendeu? Você fala fé em Deus, mas você tá tão pra baixo que você só tá em pé mesmo porque Deus permite, mas eu não sei até quando vai isso. E tá chegando aí o recesso. A gente já passou ano passado sem ele. Outro Natal de novo. Então é muito difícil passar por essa situação, entendeu? Eu peço que esse vídeo compartilhe aí. Só ajuda a gente até chegar na mão de alguém que vai poder fazer algo, entendeu? Eu creio que alguém vai me ajudar. Me ajudem a compartilhar esse vídeo, porque eu quero tirar meu filho daquele lugar. Eu não tenho dinheiro mais para gastar. Eu não tenho dinheiro para pagar nada. Eu tô com aluguel atrasado, com luz atrasada, mas eu tô vivendo para ver a liberdade do meu filho. Me ajudem, por favor. E a gente só resolveu fazer esse vídeo porque a gente viu que não tem mais pra onde ir, sabe? A gente tá tão vazia que a gente acabou ficando fraca e não consegui ir à luta, sabe? Então a única maneira que a gente viu, acredito que até tenha sido um pouco tarde pra gente ter tomado essa iniciativa, mas foi o único meio que a gente achou pra pedir ajuda gravando esse vídeo até chegar alguém que vai poder fazer algo pela gente. Obrigado, gente. Eu conto com o apoio de vocês.